Depois dos 60 anos, existe algo que quase ninguém espera ouvir. Muitas vezes, o que faz seus rins trabalharem além da conta não é a comida que todo mundo já sabe que faz mal. Não é o refrigerante. Não é a fritura. Às vezes, são justamente aqueles vegetais que você ainda acredita, com toda sinceridade, que estão te fazendo bem. Aquele suco verde de espinafre logo cedo, aquele prato de batata no jantar, aquele copo de suco de beterraba, porque alguém disse que era ótimo para a pressão, aquela porção de molho de tomate que parece tão inofensiva, ou aquelas folhas verdes que a internet inteira chama de superalimento. Tudo isso parece saudável. E é aí que mora o problema. Ao longo dos meus anos de consultório, percebi uma coisa que poucos pacientes esperavam escutar. Se o seu médico já mencionou algo sobre função renal, sobre potássio no sangue, sobre pedra nos rins ou sobre exames que saíram fora do esperado, então vale muito a pena olhar de novo para esses vegetais tão comuns. Porque quando o rim já está cansado, alguns vegetais podem, em silêncio, ir sobrecarregando o corpo dia após dia. E aqui está a parte que mais me preocupa. O rim quase nunca dá um alarme alto no começo. Ele não grita. Você só se sente um pouco mais cansado do que o normal. Seus pés ou tornozelos incham um pouquinho à noite. O corpo parece mais pesado, sem explicação. E você pensa, isso deve ser da idade. Mas nem sempre é só a idade, meu querido. Às vezes é o seu rim pedindo ajuda, baixinho. Por isso, hoje eu vou te mostrar 5 vegetais que podem sobrecarregar seus rins sem você perceber. E, o que é mais importante, 4 vegetais mais seguros que podem ajudar a proteger esses rins, deixar suas refeições mais leves e te dar mais tranquilidade na hora de montar o prato. Mas segure a curiosidade, porque o último deles é o que mais surpreende meus pacientes. Vamos começar pelo primeiro, aquele que quase ninguém desconfia, o espinafre. Para muita gente, o espinafre é quase um símbolo de vida saudável. Ele aparece em salada, no suco verde, nos vídeos de detox, nas refeições que chamam de alimentação limpa. E muitas pessoas acima dos 60 pensam assim: quanto mais folha verde, melhor. À primeira vista faz sentido, mas quando o rim já está enfraquecido, a história muda. O espinafre é rico em oxalatos. Os oxalatos são substâncias naturais das plantas. O problema é o excesso. Quando entra em quantidade demais, o oxalato pode se juntar ao cálcio e formar pequenos cristais. Pense assim: se o seu rim é como um filtrinho de água na cozinha, o excesso de oxalato é como grãos de areia que vão ficando presos ali dentro. Um pouquinho não é problema. Mas se você fica adicionando areia todo santo dia, especialmente pelo suco, esse filtro começa a sofrer. E olha só onde está a armadilha. Não é comer algumas folhas de espinafre numa salada de vez em quando. O perigo é jogar um punhado grande no liquidificador toda manhã, tomar tudo em poucos minutos e acreditar que está fazendo o melhor pela sua saúde. Quando você mastiga uma tigela de folhas, parece bastante comida, mas quando você bate tudo num suco, você acaba engolindo muito mais do que imagina. Para uma pessoa com os rins saudáveis, tudo bem. Mas se o seu médico já falou em pedra nos rins ou em exames que não estão mais tão bons quanto antes, o espinafre merece cuidado. Não porque ele seja ruim, mas porque com o rim já sobrecarregado, até o excesso de uma coisa boa vira um fardo. Então, se você gosta de folha verde, converse com seu médico ou com um nutricionista de rins sobre o que cabe no seu caso. E se ainda for comer espinafre, não transforme ele num suco gigante toda manhã. Guarde isso, porque o próximo item está provavelmente no seu jantar de hoje. O segundo é a batata. Esse alimento é tão comum que quase ninguém liga ele à saúde dos rins. Purê no jantar, batata assada acompanhando a carne, batata frita no encontro de família e a batata doce, que muita gente jura ser a opção mais saudável de todas. Mas para quem tem problema nos rins, a batata e a batata doce têm um detalhe que merece atenção: o potássio. O potássio é um mineral importante. Seu corpo precisa dele para os músculos e o coração funcionarem. Só que quando o rim está fraco, o corpo não elimina o potássio tão bem quanto antes. E quando ele se acumula demais no sangue, pode chegar a mexer com o ritmo do coração. Por isso, muitos pacientes com doença renal são orientados a controlar os alimentos ricos em potássio. Uma batata parece simples, delicada, inofensiva, mas para o rim cansado, ela não é só um vegetal no prato. Pode virar uma carga mineral que aperta ainda mais o filtro do corpo.
Imagine o rim como um porteiro experiente, que trabalha há muitos anos. Quando ele era jovem, dava conta de tudo que passava pelo portão. Mas com a idade, ele já não abre e fecha esse portão tão depressa. Se muito potássio entra de uma vez, esse porteiro fiel não consegue acompanhar. Isso não quer dizer que todo mundo precisa abandonar a batata. Mas se você tem doença renal, potássio alto ou seu médico já pediu cautela, a batata não pode ser tratada como alimento à vontade. Existe um jeito que muitos nutricionistas de rins costumam ensinar. Corte a batata em pedaços pequenos, deixe de molho na água e depois cozinhe em água limpa. Isso ajuda a tirar parte do potássio. Mas guarde bem isto. Deixar de molho e cozinhar não transforma a batata em algo que você pode comer sem limite. O tamanho da porção continua sendo o que mais importa. Não coma um prato cheio só porque está gostoso. Quando o assunto é rim, uma porção pequena em medida é muito mais segura do que uma porção grande de comida sem pensar. E agora chegamos num item que parece o mais saudável de todos. E é bem aí que muita gente escorrega. O terceiro é a beterraba, principalmente o suco de beterraba. Nos últimos anos, a beterraba virou queridinha. Dizem que é boa para a pressão, para a circulação, para a energia, para o treino. E sim, ela tem compostos benéficos. Mas para quem se preocupa com os rins, especialmente quem tem tendência à pedra ou precisa controlar o potássio, o suco de beterraba pode ser uma armadilha. Por quê? Porque beber o suco não é a mesma coisa que comer o alimento inteiro. Quando você come um pedacinho de beterraba na refeição, você mastiga, se sente satisfeito e naturalmente limita a quantidade. Mas quando ela vira suco, você toma muito mais sem sentir que exagerou. É igual a laranja. Comer uma laranja é bem diferente de beber um copo de suco feito com 3 ou 4 laranjas. O corpo recebe tudo mais concentrado, mais rápido, mais forte, de uma vez só. E a beterraba também tem oxalatos, importante para quem forma pedra. E ainda tem potássio, que não pode ser ignorado com o rim já fraco. O perigo é que muita gente toma suco de beterraba com total confiança. Pensa, não estou tomando refrigerante, estou tomando suco de vegetal. Mas suco natural nem sempre é leve para o rim. Quando o rim está cansado, natural não quer dizer automaticamente seguro. Algumas coisas da natureza ainda precisam da quantidade certa, da pessoa certa e da condição de saúde certa. Então, se o seu médico falou em doença renal, potássio alto ou histórico de pedra, não saia tomando suco de beterraba todo dia só porque alguém na internet disse que faz bem. Saúde não é competição para ver quem toma mais coisa saudável. Saúde é saber o que de fato faz bem ao seu corpo. E o próximo item talvez já esteja no seu armário agora mesmo. O quarto são os produtos concentrados de tomate. Aqui eu não estou falando de umas fatias de tomate fresco na salada. O que merece atenção é o molho, o extrato, o ketchup, o suco de tomate, qualquer coisa que use tomate bem concentrado. O tomate é familiar. Muita gente acha saudável porque tem antioxidantes, tem aquela cor viva, é fácil de comer e de cozinhar. Mas quando o tomate é cozido e concentrado, a quantidade de potássio numa porção sobe rápido. Uma colherada de molho é uma coisa. Agora, um prato de massa coberto de molho, uma sopa grossa de tomate ou uma lata inteira de extrato num panelão para a família, aí a história é bem outra. Pense assim, um tomate fresco é como uma cartinha enviada ao seu rim. Já o molho concentrado é como uma pilha inteira de cartas chegando de uma vez na caixa de correio. O rim saudável talvez dê conta, o rim fraco sente muito mais o baque. E muita gente mais velha comete esse erro pensando, eu fiz em casa, então é saudável, mas caseiro nem sempre é seguro para o rim. Se o ingrediente é rico em potássio, se a porção é grande, ou se você repete isso vários dias na semana, o rim ainda trabalha demais. A boa notícia é que você não precisa abrir mão do sabor. Use menos molho, deixe a porção menor e reforce o gosto com alho, cebola, manjericão, orégano, pimenta e outras ervas sem sal. Assim a comida continua cheirosa, continua familiar, mas pesa menos sobre os rins. E isso é fundamental para nós, com mais idade. Não precisamos comer tão sem graça a ponto de cada refeição parecer um castigo. Precisamos comer com mais inteligência. E agora chegamos ao quinto vegetal, o que quase ninguém desconfia. O quinto é a acelga. É um vegetal bonito, folhas verdes, talos coloridos, com jeitinho de fresco e saudável. Nos sites de alimentação, vive sendo elogiada como uma folha cheia de nutrientes.
Mas para quem tem problema nos rins, a acelga pede cautela, porque pode reunir potássio e oxalatos ao mesmo tempo. Em outras palavras, ela pode criar duas pressões de uma vez. De um lado, o potássio, ligado ao ritmo do coração e ao equilíbrio de minerais no sangue. Do outro, o oxalato, ligado ao risco de pedra em algumas pessoas. Imagine uma pessoa idosa carregando duas sacolas pesadas, uma em cada mão. Uma só já cansa. As duas ao mesmo tempo desgastam o corpo muito mais rápido. É isso que pode tornar a acelga um alimento silenciosamente arriscado para algumas pessoas. Ela não é fast food, não é doce, não é refrigerante. Não desperta suspeita nenhuma. Chega ao prato com cara de vegetal saudável. Mas se o seu rim está fraco, algo que parece saudável ainda pode não ser o certo para você. E essa é a maior lição desses 5 vegetais. O problema não é que o vegetal seja ruim. O problema é que a condição do seu corpo mudou. Depois dos 60, principalmente se você já tem doença renal, pressão alta, diabetes, pedra nos rins, ou se o médico pediu para controlar o potássio, você não pode mais comer do mesmo jeito que comia aos 30 ou aos 40. Nessa fase, o corpo é como um carro que já rodou muitos anos. Ele ainda funciona, ainda é valioso, ainda te leva longe. Mas você não pode botar qualquer combustível, sobrecarregar e esperar que fique tudo quieto. O rim é assim também. Ele não precisa que você tenha medo. Precisa que você entenda ele melhor. E agora, depois de falar dos 5 que pedem cautela, vamos para a parte mais importante. Os 4 vegetais mais suaves, mais amigos do rim, que valem a pena entrar no prato de quem quer cuidar melhor da saúde. O primeiro é a couve-flor. A couve-flor não é chamativa. Não tem a cor vibrante de outros vegetais e quase nunca é vendida como superalimento milagroso. Mas para quem precisa de uma alimentação mais leve para o rim, ela é uma escolha muito inteligente. Um dos motivos é que ela costuma ter bem menos potássio do que vegetais ricos em amido, como a batata. Além disso, é fácil de cozinhar, fácil de comer e ótima para substituir aquelas comidas de conforto. Por exemplo, se você adora purê de batata, experimente purê de couve-flor. Basta cozinhar no vapor ou ferver até ficar macia. Depois amassar com um pouco de alho, azeite e pimenta, ou um tempero que caiba na sua dieta. Continua macio, quente e reconfortante, mas costuma ser mais suave para os rins do que um prato de purê de batata. Muita gente mais velha não tem medo de comer melhor. O que assusta é perder o prazer da comida. A couve-flor ajuda a manter esse conforto de sempre. É como trocar uma cadeira pesada por uma mais leve. Você continua sentado, continua confortável, mas o corpo não precisa se esforçar tanto para te carregar. Você pode usar em sopa, em refogado leve, no vapor como acompanhamento ou amassada no jantar. Simples, fácil de achar, sem complicação e capaz de deixar a refeição menos pesada. E o próximo colore o prato inteiro. O segundo são os pimentões vermelhos. Eles são coloridos, levemente doces, crocantes e fáceis de apreciar. Para nós, com mais idade, são um vegetal maravilhoso, porque deixam o prato mais bonito e mais gostoso, sem precisar de muito sal ou molho pesado. E isso importa demais. Quando a pessoa é orientada a comer menos sal para proteger o rim, muita gente perde o interesse pela comida e pensa, se não tem sal, para que comer? Mas o sabor não vem só do sal. Vem da cor, da crocância, do cheiro, do frescor, da combinação dos alimentos. O pimentão vermelho ajuda nisso. Você pode fatiar e comer com a refeição, assar levemente, refogar rápido com alho ou colocar na salada. Ele deixa o prato mais vivo, mais convidativo e faz você sentir que ainda está comendo comida de verdade e não sendo punido com uma dieta triste. Ele também tem antioxidantes naturais, que ajudam o corpo a enfrentar o estresse oxidativo, um dos fatores ligados ao envelhecimento e à saúde dos vasos. E olha que interessante, o rim é cheio de vasos sanguíneos pequenininhos. Quando os vasos estão mais saudáveis, o corpo tem uma base melhor para filtrar. Claro, nenhum vegetal sozinho cura o rim, mas uma boa escolha repetida todo dia pode ir tomando o lugar de uma escolha ruim repetida todo dia. Às vezes, cuidar da saúde não é fazer nada dramático, é trocar um salgadinho por umas fatias crocantes de pimentão. Trocar molho salgado por um vegetal naturalmente saboroso. Trocar um hábito pesado por um mais leve. E o próximo é tão simples que provavelmente já está na sua cozinha. O terceiro é o alho. O alho é um dos ingredientes mais simples que existem,
mas pode valer ouro na comida de quem tem mais idade. Não precisa ser caro, não precisa ser comprado em loja especial, não precisa vir em cápsula de suplemento. Bastam alguns dentes comuns. E o alho tem uma grande vantagem. Ele dá sabor rico e gostoso à comida sem precisar de muito sal. Para quem tem problema nos rins, reduzir o sal costuma ser importante, mas reduzir o sal não pode deixar a comida com gosto de água. É aí que o alho preenche essa lacuna. Um pouco de alho dourado no azeite, um pouco picado nos legumes no vapor, uma pontinha na sopa ou no ensopado. O cheiro do alho faz a comida parecer mais quente, mais satisfatória, mais fácil de apreciar. Viser. E isso é sério para nós, porque quando a comida não agrada, a pessoa começa a pular refeição. Quando pula a refeição, o corpo enfraquece. E com o corpo fraco, cuidar da saúde fica ainda mais difícil. O alho também tem compostos naturais ligados ao coração, ao controle da pressão e à resposta inflamatória do corpo. E como você sabe, rim e pressão costumam andar juntos, feito dois velhos amigos. Quando um adoece, o outro sente. Uma dica simples: depois de picar ou amassar o alho, deixe descansar alguns minutos antes de cozinhar. Isso dá tempo para os compostos naturais se formarem. Mas atenção! Se você toma anticoagulante, vai fazer cirurgia ou tem problema digestivo, converse com seu médico antes de usar muito alho. Natural não quer dizer quantidade ilimitada. E chegamos ao último, o mais humilde de todos, e talvez o mais subestimado. O quarto é o repolho. O repolho é um vegetal comum no mercado, que muita gente vê o tempo todo e nem dá muita bola. Mas nem sempre o que faz bem precisa ser caro ou raro. O repolho é fácil de comprar, fácil de cozinhar e fácil de usar em várias refeições. Você pode cozinhar no vapor, ferver, refogar levemente, colocar na sopa, fazer uma salada simples ou usar em wraps. Para nós, ele tem uma grande vantagem. É leve, versátil e deixa você colocar mais vegetais no prato sem depender tanto de folhas ricas em potássio ou oxalatos. O repolho também é da família das crucíferas. São vegetais estudados pelo papel no combate ao estresse oxidativo e à inflamação. Ou seja, ele não é remédio, mas pode fazer parte de uma alimentação mais suave e constante conforme a gente envelhece. Podemos pensar no repolho como um velho amigo da cozinha, discreto, sem frescura, sem promessa de milagre, mas sempre presente, deixando as refeições mais simples e mais fáceis de controlar. E depois dos 60, é justamente isso que mais importa. Não é sair caçando detox estranho na internet. Não é tomar suco concentrado toda manhã na esperança de que o rim melhore. Não é comprar coisa cara sem nem saber se serve para você. O que importa é voltar às escolhas simples e moderadas, que combinam com a sua condição de saúde. E o repolho é uma dessas escolhas. A esta altura, acho que você já percebeu uma coisa com clareza. Cuidar dos rins não é odiar vegetais, nem ter medo de comê-los. É entender que nem todo vegetal age igual no corpo. Um vegetal pode ser bom para uma pessoa e não ser para outra. Um alimento pode ser saudável para quem tem função renal normal, mas precisar de restrição para quem tem doença renal. E um alimento bom, quando comido inteiro, pode virar um fardo bem diferente quando é transformado em suco, batido ou concentrado. Então, a partir de hoje, em vez de perguntar: esse vegetal é saudável? Faça uma pergunta mais inteligente. Esse vegetal é bom para os meus rins? Se você já teve pedra, fique atento aos oxalatos. Se o médico falou em potássio alto, fique atento aos alimentos ricos em potássio. Se você tem doença renal crônica, diabetes, pressão alta ou toma remédios, converse com seu médico ou com um nutricionista de rins antes de mudar muito a dieta. Não espere o seu corpo precisar gritar para começar a ouvi-lo, porque o rim quase nunca grita, ele sussurra. Um cansaço a mais, um inchaço leve nos pés, uma pequena mudança nos exames, aquele peso no corpo que você jura ser só a idade. Mas quando você aprende a escolher alimentos mais suaves, a reduzir o que pode sobrecarregar o rim e a comer em porções razoáveis, você está dando ao seu rim a chance de descansar. E esse é o verdadeiro objetivo do vídeo de hoje. Não fazer você ter medo de vegetais, mas ajudar você a comê-los com mais inteligência. Então, guarde isto. Os 5 vegetais que pedem cautela são espinafre, batata e batata doce, suco de beterraba, produtos concentrados de tomate e acelga. E as 4 opções mais suaves que você pode considerar
São couve-flor, pimentão vermelho, alho e repolho. Comece agora, de um jeito simples. Da próxima vez que preparar o jantar, não olhe só para a comida e pergunte: isso é saudável? Faça mais uma pergunta: isso é bom para os meus rins? Essa pequena pergunta pode mudar a sua alimentação depois dos 60. Muito obrigada por ficar comigo até o final deste vídeo. Antes de você ir, quero lembrar uma coisa importante. O objetivo daqui não é fazer você temer os vegetais, nem dizer que comer certos vegetais cura doença renal. O que eu de verdade quero que você leve é um novo jeito de olhar para as suas refeições do dia a dia. Depois dos 60, o corpo não reage como quando éramos jovens, e com o rim não é diferente. Alguns alimentos que antes pareciam normais, alguns que antes eram considerados saudáveis para uma pessoa qualquer, podem precisar de um olhar mais cuidadoso se o seu rim está mais fraco, o potássio está alto, você já teve pedra, ou o médico pediu para acompanhar a creatinina, a taxa de filtração ou o potássio no sangue. Não para você viver com medo, mas para viver com mais consciência. Porque cuidar do rim nem sempre começa com algo drástico. Às vezes começa com uma porção menor de batata, com não tomar suco de beterraba tão seguido, com não jogar um punhado de espinafre no suco toda manhã, com usar um molho de tomate menos concentrado e com escolher vegetais mais suaves, como couve-flor, pimentão vermelho, alho ou repolho. Parecem mudanças pequenas, mas, para o seu rim, pequenas atitudes repetidas todos os dias fazem uma diferença enorme. Seus rins são como um velho amigo que trabalhou em silêncio por você a vida inteira. Eles não precisam que você os force a trabalhar mais. Precisam que você alivie um pouco o peso. Menos sal, menos potássio, se o médico recomendou controlar. Menos alimento concentrado, menos hábito que parece saudável por fora, mas talvez já não sirva para o seu corpo. E lembre disto: um alimento pode ser bom para uma pessoa e não servir para outra. Por isso, se você tem doença renal, pressão alta, diabetes, toma remédios, já teve pedra ou o médico pediu para acompanhar os exames, converse com ele ou com um nutricionista antes de mudar a dieta. Isso não é fraqueza, isso é sabedoria. Quem cuida da própria saúde não é quem segue todo o conselho da internet. É quem escuta o próprio corpo, faz perguntas melhores e escolhe o que é certo para a sua situação. Se este vídeo ajudou você a entender melhor os seus rins, curta, compartilhe com alguém que precise ouvir isso e se inscreva no Senior Food Coach para receber mais orientações simples, práticas